Houve um grande avanço em Paris como parte da investigação de um assalto a joias no mundialmente famoso Museu do Louvre. 2 dos 4 suspeitos alegados foram presos, sendo que um deles foi capturado ao embarcar em um voo para fora do país. O que sabemos sobre os suspeitos e qual o rumo da investigação? Estamos analisando tudo. Além disso, conversei com um agente especial, aposentado, da equipe de crimes artísticos do FBI, sobre a importância desses acontecimentos. Estamos no caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Quem no mundo seria capaz de realizar o tipo de assalto que aconteceu no Louvre? Agora sabemos que 2 das 4 pessoas acusadas do assalto estão sob custódia. Permita-me lembrar o tamanho do assalto de que falamos aqui. Mais de 100 milhões de dólares em joias historicamente significativas, francamente de valor inestimável, foram roubadas do Louvre em plena luz do dia usando um guindaste roubado. Parece cena de Hollywood, mas autoridades francesas afirmam que ocorreu há pouco mais de uma semana, com ladrões entrando e saindo em menos de 10 minutos. Milhões de pessoas visitam o Louvre todos os anos. É o maior museu do mundo. Elas podem ver obras-primas como a Mona Lisa, a Vênus de Milo e, claro, a gigantesca pirâmide de vidro que domina a entrada. As autoridades francesas recentemente limitaram o número de visitantes por dia a 30 mil. No domingo, 19 de outubro, 4 visitantes não estavam ali só para ver as obras, mas para levá-las. Eles supostamente fugiram com mais de 100 milhões de dólares em joias, incluindo tiaras reais, colares e brincos que datam do século XIX. Unidades investigativas francesas atuaram, lideradas pela Brigada de Supressão de Bandidagem de Paris. Que tal esse nome? E o Escritório Central de Combate ao Tráfico de Bens Culturais. A investigação deles logo revelou que 4 homens haviam invadido uma seção do museu chamada Galeria Apollo, usando um caminhão com cesto que eles supostamente haviam roubado. Eles cercaram o caminhão com cones de trânsito e, usando capacetes e coletes de segurança, pareciam trabalhadores comuns da construção civil. Segundo o The New York Times, 2 ladrões entraram por uma janela do 2º andar e cortaram vitrines de vidro reforçado, levando valiosas joias da coroa. Eles subiram de volta para o caminhão com escada, desceram e então fugiram em scooters motorizadas. Na pressa, eles acabaram deixando cair uma coroa que pertenceu à Imperatriz Eugênia, que foi esposa de Napoleão III. Quero dizer, você consegue imaginar? Você está no Louvre? Não só esse roubo aconteceu, mas aí você vê um dos artefatos inestimáveis, valendo milhões de euros, simplesmente largado no chão. Tudo isso durou poucos minutos, e os ladrões fugiram com 8 peças. Daqui a pouco converso com David Bassi, ex-agente especial da equipe de crimes artísticos do FBI. Ele também é cofundador do Instituto Legado da Arte. Queremos entender como os ladrões planejaram o roubo, não só como o executaram. Mas a maior de todas as perguntas é: mesmo que você tenha esses suspeitos sob custódia, será que algum dia você vai ver esses artefatos de novo? Eu realmente quero analisar tudo o que sabemos até agora sobre os 2 suspeitos, que foram presos cerca de uma semana após o assalto. Até agora, os homens não foram identificados publicamente. Na verdade, parece que as autoridades francesas não queriam que essa informação fosse divulgada. Aparentemente, eles estão preocupados que, agora que isso saiu nas notícias, os outros 2 suspeitos que eles estão procurando possam se esconder e fiquem ainda mais difíceis de encontrar. Um promotor de Paris declarou: "Lamento profundamente a divulgação precipitada dessas informações. Essa revelação só pode atrapalhar os esforços dos 100 investigadores mobilizados na busca pelas joias roubadas e pelos autores do crime. É cedo demais para fornecer quaisquer detalhes específicos, mas fontes anônimas revelaram algumas informações. Segundo o La Parisien, os 2 homens presos têm cerca de 30 anos. Um deles foi detido no aeroporto Charles de Gaulle, ao tentar embarcar para a Argélia.
Há um segundo suspeito que foi localizado e preso em um subúrbio de Paris. Agora, os dois homens já seriam conhecidos pela polícia. Um deles, inclusive, é conhecido por roubos de joias. E há especulações de que eles poderiam fazer parte de uma equipe contratada para entrar e pegar as joias. O caso pode estar ligado ao crime organizado tradicional, ou talvez seja uma rede que se especializa no tráfico de arte ou peças de significado cultural. Algo que pode não ser muito noticiado, mas é um problema sério no mundo todo. Como os investigadores identificaram e localizaram os dois suspeitos? Bem, embora possa parecer que eles eram gênios do crime, a coroa da imperatriz não foi a única coisa que ficou para trás na cena. Eles também abandonaram um capacete, um colete e luvas. E, de acordo com o promotor, mais de 150 amostras foram coletadas dentro do museu, no caminhão e nos itens abandonados. O caminhão parece ter sido roubado de um homem que o anunciava para venda na internet. As autoridades francesas disseram que os ladrões o ameaçaram, mas não usaram violência. Eles tentaram incendiar o caminhão antes de fugir, mas falharam. Agora, enquanto os ladrões fugiam com as mercadorias, todos os tipos de protocolos de segurança estavam sendo acionados dentro do Louvre. Segundo a Associated Press, os homens entraram na Galeria Apollo. Às 9h34 da manhã, um alarme foi acionado na sala de controle de segurança pela janela. Um funcionário fez uma chamada de rádio para os membros do centro de comando, alertando-os de que algo estava acontecendo. Às 9h37 da manhã, a polícia já havia sido alertada e os seguranças começaram uma evacuação. Mas o diretor do Louvre reconheceu em depoimento ao Senado francês que havia falhas graves no sistema de vigilância do museu. Ela diz que há uma escassez de câmeras de segurança do lado de fora do Louvre. E o museu estava programado para passar por uma reformulação de segurança, como parte de uma grande reforma, mas isso ainda não havia acontecido. Embora os investigadores franceses tenham sido elogiados pelo trabalho rápido em prender pelo menos alguns dos suspeitos, há uma pergunta na cabeça de todos. Eles recuperaram as joias? E por enquanto, parece que a resposta é não. O promotor de Paris não disse se as joias foram encontradas, e vários meios de comunicação franceses estão informando que as joias ainda estão por aí, em algum lugar, com os outros dois suspeitos do roubo audacioso. Por enquanto, ambos os homens foram levados para uma delegacia e podem ser mantidos para interrogatório por até 96 horas. Agora está conosco o agente especial, aposentado, da equipe de crimes artísticos do FBI, Dave Bass. Obrigado por estar conosco no Law and Crime. Você é uma ótima pessoa para conversar porque essa história é simplesmente fascinante. Primeiramente, qual foi a sua reação quando soube o que os 4 suspeitos conseguiram fazer no Louvre? Minha primeira reação foi de consternação ao ver que algo assim pode acontecer. Essas coisas realmente acontecem, não é? Quero dizer, já houve vários roubos de arte muito notórios. E é sempre triste de ver, porque no fundo estamos perdendo um patrimônio cultural valioso, não é? Então é uma perda trágica. E sempre que uma instituição cultural tão respeitada quanto o Louvre é alvo, sabe, é desanimador. Antes de entrarmos na possibilidade de algum desses artefatos poder ser recuperado novamente. A maneira como eles fizeram, entraram e saíram. E acho que foi em menos de 10 minutos, sabe? Eles quebraram a vitrine, pegaram as coisas e fugiram. Como isso se compara a outros roubos de arte que você viu? Só o jeito como eles fizeram para realmente escapar com essas joias, que valem mais de 100 milhões de dólares americanos. Sim, bom, a primeira coisa que me chama a atenção é que parecia ser tudo muito bem ensaiado, né? E a escolha do horário deles. Parecia tudo muito bem planejado, possivelmente baseado em uma vigilância muito boa, ou talvez, como foi sugerido, informações privilegiadas, sabe? A escolha do horário, o fato de haver pessoas de verdade visitantes no museu. Sabe, acho que é isso que faz esse caso se destacar. Foi algo muito ousado. 2 seguem foragidos. Outros 2 dos 4 suspeitos foram presos. Ainda não houve nenhuma declaração sobre as joias e onde elas podem estar. O que você imagina que pode ter acontecido
com esses artefatos depois que eles conseguiram escapar? Então você sabe, obviamente, na maioria desses crimes, eles são imediatamente escondidos em algum lugar. Eles podem até já ter sido levados para fora do país neste momento. Acho que a boa notícia é que as autoridades francesas já prenderam os dois, certo? Então, e isso é um ótimo trabalho policial, é um trabalho policial excepcional. Claro, né, você sabe, não foram fornecidos muitos detalhes, mas, na minha opinião, né, o fato de terem ocorrido essas duas prisões é um grande avanço, né? Isso aumenta a probabilidade de que essas coisas sejam recuperadas. Quando se trata desses artefatos, porque eu sei que em um episódio anterior nós fizemos isso, nós meio que passamos por cada um, seja uma tiara ou uma coroa, e essas têm diamantes que podem ser valiosos. Mesmo fora da coroa, o diamante ainda vale muito. Penso que, se roubassem a Mona Lisa e a dividissem em 4, talvez ela não valesse o mesmo que inteira. Quero dizer, qual a probabilidade desses itens ainda estarem inteiros quando forem encontrados? Acho bem provável. Quero me manter otimista e acreditar que eles ainda estão juntos. Sabe, um dos desafios com itens como este é que, especialmente, as joias e as pedras preciosas nessas peças são lapidações antigas. Essas lapidações não são modernas nem otimizadas para luz elétrica, certo? Eram lapidações europeias antigas, feitas principalmente para ficarem bonitas à luz de velas. E por isso elas precisam ser recortadas para se tornarem lapidações modernas e também para escondê-las, certo? Para fazê-las parecer algo diferente. E para fazer isso, não é algo fácil de se fazer. Vários lugares vêm à mente, como Israel, Antuérpia, Tailândia, Índia, onde esses artesãos trabalham e fazem esse tipo de trabalho, onde eles recortam gemas. Mas tudo isso é para dizer que quando você rouba algo assim do Louvre, o valor vem do fato de ser um artefato intacto, certo? E quando você desmonta, eu ficaria surpreso se eles conseguissem obter até mesmo menos de 10% do valor que atualmente é atribuído às peças. Então, sabe, eu disse desde o começo que a minha esperança é que isso fosse algum tipo de cenário de recompensa por resgate, comumente chamado de sequestro de arte, onde os ladrões, sabe? Claro, né, a motivação deles é financeira, mas o que eles tentam fazer é negociar algum tipo de recompensa pela devolução, que em alguns casos pode ser uma quantia considerável de dinheiro. Até agora não ouvimos nada das autoridades francesas sobre recompensa. Provavelmente há vários motivos para isso, certo? Eles não querem incentivar esse tipo de atividade e talvez realmente não incentivem. Até mesmo em vários países, a lei não permite o pagamento de resgates desse tipo justamente por esse motivo. Eles querem desencorajar esse tipo de atividade. No entanto, em alguns casos, em casos passados, eles atuaram nos bastidores, negociando e trabalhando por meio de intermediários e conseguiram fazer isso através de brechas legais. Estava pensando nisso porque você lembra da frase: não negociamos com terroristas, o que é diferente em casos de sequestro. Mas nesse caso, os franceses costumam negociar? Se eles têm um artefato que foi levado por alguém que tenta pedir resgate, Não considero algo inédito. Mas eu acho que, sabe, como nos Estados Unidos, por exemplo, quando você ouve falar de recompensas oferecidas, é sempre em troca de informações que levem à prisão e captura dos responsáveis, certo? Então, dessa forma, isso meio que desencoraja os cenários de sequestro de obras de arte. Imagino que as autoridades francesas, neste momento, realmente não sabemos o que elas sabiam nem quando, mas certamente eles têm sido discretos por um bom motivo, certo? Eles querem manter a integridade da investigação deles e certamente conseguiram resultados. Eles têm duas pessoas sob custódia e isso é um desenvolvimento notável no caso. Sabe, eles talvez consigam ligar esses dois aos outros culpados e talvez até a outros envolvidos na conspiração. Há diversos caminhos para os franceses agora. Uma recompensa talvez nem esteja sendo considerada por eles agora. e mesmo que estejam, digamos, não é uma situação de sequestro de arte. E se alguém tivesse levado isso, e claramente é de, quero dizer,
Tem um valor, esses itens são de valor inestimável, mas sei que mencionaram mais de 100 milhões de dólares. Você não pode levar isso, sabe? Não querendo menosprezar. Não é como se você pudesse entrar em uma casa de penhores com isso e conseguir esse dinheiro. Quero dizer, qual é o mercado para algo que está tão visado no sentido de as autoridades quererem isso? Tipo, para onde vai nessas situações quando uma obra de arte como essa é roubada? Bem, certamente algumas dessas coisas acabam no submundo como peças de troca. Mas eu acho que o ponto mais importante é que você está certo. Uma vez que há tanta atenção focada em uma peça, ninguém quer mexer com ela. E eu iria até dizer que, pelo fato de terem ocorrido essas prisões, há muitas pessoas nervosas por aí agora que estavam associadas a esse crime. E certamente esse desenvolvimento, essa prisão, essas prisões iriam desencorajar, eu acho, qualquer pessoa de querer se envolver, que talvez estivesse disposta a aceitar propriedade roubada. Eu acho que a quantidade de atenção neste momento deve ser extrema, e isso vai servir, na minha opinião, como um grande fator de dissuasão. E eu acho que, né, no final das contas, minha esperança é que, combinado com o excelente trabalho policial dos franceses, isso vai levar à recuperação desses itens. Para que eu, o Louvre, é talvez o museu mais popular do mundo. Eu sei que é um dos, se não, o mais visitado do mundo. Como era a reputação deles antes, especialmente em segurança? Ou você pensa nos itens que eles têm lá dentro? Quero dizer, sabe, a Mona Lisa, obviamente, é uma que vem à mente. Mas então, sabe, esses itens levados, assim como várias outras obras de arte, estão entre os mais valiosos do mundo. Bem, acho que você tem que lembrar que o Louvre foi aberto como museu pela primeira vez em 1793, por volta desse período. E por isso o Louvre, ao contrário de muitas instituições, muitos museus modernos, nunca foi realmente projetado para ser um museu moderno. Então, nesse sentido, o Louvre enfrenta desafios incríveis, ainda mais do que a maioria das instituições, para garantir uma grande segurança. E quanto à sua reputação, o Louvre sempre foi uma instituição de altíssimo nível, e certamente a segurança sempre foi uma parte fundamental do que eles fazem. É uma tarefa assustadora. E você sabe, não existe tal coisa como um museu que seja imune a ser vítima, a ser vitimizado dessa forma. O melhor que um museu pode fazer é continuar equilibrando entre ter a segurança adequada e, ao mesmo tempo, manter sua acessibilidade ao público. Sabe, mais de 30 mil pessoas passam pelo Louvre por dia, isso é incrível. E assim como muitas instituições ao redor do mundo, é esse equilíbrio que você busca sempre: ser aberto e acessível, mas também manter um ambiente seguro. Então, eu acho que os franceses fizeram a coisa certa ao virem a público e simplesmente reconhecerem que foi uma falha de segurança. Obviamente foi. Mas dizer que o Louvre não leva a segurança a sério ou que eles não são bons nisso, não é verdade, eu acho. E eu acho que algumas pessoas caracterizaram dessa forma, mas não acho que seja uma afirmação justa. Eu acho que o Louvre é uma instituição excepcional. E tenho certeza de que todos os funcionários de lá estão muito desanimados com esse acontecimento, com o roubo. Acho que agora eles farão a coisa certa e analisando o que deu certo e o que não deu. Acredito que havia problemas fora do prédio, claramente com alguns pontos cegos, e espero que isso seja um grande ponto de aprendizado. Espero que haja um lado positivo nisso, que as instituições globais reavaliem sua postura de segurança. E, novamente, é assim, esse equilíbrio. Nunca conheci um diretor de segurança de museu que dissesse ter segurança, orçamento ou pessoal suficientes. Então, isso é basicamente, acho que em resumo, essa é a minha opinião sobre a segurança no Louvre, uma instituição de alto nível e bem organizada. Sabe, havia problemas como em qualquer lugar, e esses ladrões, em particular, aproveitaram os pontos fracos. Sabendo dos pontos fracos e que eles os conheciam, parece que sabiam onde estavam os pontos cegos. Uma das teorias, desde o início, era que foi um trabalho interno, com a ajuda de alguém de dentro. Alguém trabalhando para o Louvre,
ou alguém que poderia ter passado a informação de que, olha, as câmeras aqui realmente não funcionam. Se você for uma equipe de construção, é aqui que deve se posicionar. Sabendo disso, qual seria a probabilidade? Já que conseguiram fazer isso, qual a chance de alguém ter ajudado por dentro? Parece quase isso, né? Digo, tudo o que você disse está absolutamente correto. Digo, a escolha do momento, o ponto de entrada, todas essas coisas definitivamente sugerem isso. Eles podem ter feito uma vigilância incrivelmente bem feita, onde estiveram no museu e conseguiram analisar o alvo deles. Mas parece que eles sabiam um pouco demais sobre onde estavam as fraquezas. O principal indício para mim é o horário exato. 9h30 da manhã, 30 minutos após as multidões na porta da frente. Certo? Ou estão entrando no museu, a maior parte da sua equipe de segurança vai estar com razão focada ali, recebendo os visitantes no museu. E eles parecem ter sabido disso e aproveitaram. E quando você assiste aos vídeos que estão por aí, dá para perceber que eles não parecem estar com muita pressa. Quer dizer, eles certamente estão fazendo rápido, mas pelo que vi, não pareciam preocupados com muita coisa. Essa era a questão também. A fuga foi, sabe, simplesmente lenta, comparada ao que você imaginaria, mas ao mesmo tempo bem planejada, porque qualquer um que já foi a Paris sabe que as motonetas são algo com que você pode se misturar com todo mundo. É muito rápido para fugir. Vamos ver o que acontece. 2 dos 4 suspeitos já foram presos. Vamos ver quem eles são, suas conexões e o que aconteceu. Dave Bass, ex-agente especial da equipe de crimes artísticos do FBI, é um prazer tê-lo no Law and Crime. Obrigado por participar. Obrigado, Chris. Isso foi o On The Case, do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.